também, Senhor Deus, nesse dia. É o que eu peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Soraya. Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Mesmo assentados como nós nos encontramos, depois da leitura, a Carolina vai nos explicar um questionário e a gente vai receber, tá bom? Timóteo 2, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Carol. Bom dia, irmãos. Para quem eu ainda não vi, para quem eu vi, bom dia também. A gente só acorda depois de um bom café. Queridos, eu pedi para a Silvana e para o Afonso fazerem um questionário para mim, porque a ideia desse primeiro café, a primeira ideia é que ele fosse evangelístico. Então, neste questionário, consta algumas perguntas. Eu não sei, não estou vendo aqui muitos visitantes, mas eu gostaria que, se você já veio menos do que umas 3, 4 vezes, que você pegasse também esse questionário. Nele fala sobre o café, se você gostou do café, se você gostaria de participar de outros eventos como este primeiro que nós tivemos, e consta o nome e o telefone. Qual é a ideia deste questionário? E nós teremos outros, né? Depois de outros eventos que nós teremos durante o ano passeio ciclístico, nós teremos o 1º de maio lá no Zaio, que os irmãos já tiveram a oportunidade de participar, mas vai ser evangelístico também, você vai poder levar um amigo para lá. Então, a ideia deste questionário é a gente não perder contato com esses irmãos. A ideia é que eles participem de todos os eventos durante o ano e a gente mantenha contato com ele, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem, acho que os teens estão com o questionário em mãos, ou é a Silvana, eles podem entregar para vocês, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. E quem mais? Gustavo? Está com questionário também? Não? Eles estarão na porta. Depois, se vocês quiserem, depois do culto, eles estarão entregando. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Bendizer o seu santo nome. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar o nosso Deus nessa manhã. Já tivemos nosso momento de comunhão ali fora. A gente vai começar o louvor cantando o hino chamado Satisfação. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, que tudo posso naquele que me fortalece, independente da circunstância, independente do que a gente passe. O Senhor, Ele está conosco e Ele tem nos fortalecido, e Ele tem nos sustentado. Foi Ele que nos trouxe aqui nessa manhã. Então, que a gente possa louvar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E esse hino, ele fala assim, que nós temos satisfação no Senhor, que Ele nos traz a paz que excede todo entendimento. Então, que a gente possa cantar ao nosso Deus nessa manhã. Amém?
satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, com alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te entregamos
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor do início. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Eu já pude sentir a presença do Senhor aqui nessa manhã. E nós só estamos aqui hoje porque Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Vamos recitar o versículo João 3,16? Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu
Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Muito obrigada. Com a nossa gratidão aos irmãos que vieram cultuar o Senhor Jesus, receberam um convite e reagiram positivamente, a nossa gratidão. Eu quero orar agora pela palavra de Deus na boca do pastor João Antônio Pereira Neto. Ele vai nos trazer a mensagem do Senhor. Ó Deus, obrigado por esse dia que o Senhor fez e por tudo que já aconteceu neste dia. Agora fala conosco também na exposição de tua palavra, confirmando o teu servo sobre os teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Amém. Que alegria. Hoje eu vim pela manhã refletindo como é bom a gente estar junto. Como é bom a gente estar junto como igreja do Senhor. Eu quero, antes de partir para a palavra, ressaltar que essa segunda-feira nós fomos lá assistir o jogo de vôlei, né? E o pastor, mas a Beth foi pela primeira vez, né? E aí o time que não tinha perdido ainda, perdeu. Então, pastor, eu queria pedir ao senhor, pelo bem do time, né? Brincadeira, a gente que foi pela primeira vez, eu e a Natália, foi coisa de goiano, viu? Não foi não. Queridos, abra a sua Bíblia em
2 Timóteo 3, 14. O pastor já leu aí o texto do verso 10 ao 13. Algumas exortações, algumas ordens de Paulo a Timóteo. E um texto muito pertinente para os nossos dias, naquilo que nós devemos permanecer. Principalmente quando nós estamos falando sobre evangelismo. E nós precisamos permanecer naquilo que é verdade. E a verdade é Cristo. Cristo é o centro de todo o evangelho. Com a sua Bíblia aberta, mesmo assentado, palavra de Deus, carta de 2 Paulo. 2 Paulo é bom, hein? 2 Timóteo 3,14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Paulo aqui, então, escreve as suas últimas palavras. Ele já sabia que estava próximo da sua morte. Nós não temos relatos bíblicos de como foi a sua morte, mas nós sabemos pela história que ele foi decapitado. Então aqui Paulo já estava na sua última prisão, que foi a sua segunda prisão, uma cadeia mais sem restrição nenhuma, somente um buraco por cima que mantinha ali, que tinha luz naquele lugar, um lugar fechado, um lugar úmido. Então era uma prisão, e assim foi a sua segunda prisão. Uma prisão mais difícil do que a primeira. A primeira foi, digamos, um semiaberto ali, ele estava na sua casa. Mas Paulo aqui agora já estava partindo para o fim da sua vida. Ele sabia que ia morrer. E agora ele passa algumas instruções para o seu filho na fé, para Timóteo. Nessa prisão subterrânea onde ele estava, ele passa essa instrução para Timóteo. Algumas instruções para que ele permanecesse na verdade. Para que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu. E ele sabia de quem ele aprendeu. E a primeira lição, o primeiro destaque aqui que nós podemos trazer para nós aqui, que Paulo vai trazer para Timóteo é: permaneça na verdade. Você pode olhar para o seu texto aí, que ele já começa com o tu, porém. É justamente um contraste, uma oposição por quem? Olha lá para o versículo 1 do capítulo 3. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos passar por esses versículos. Olha lá para o versículo 1 do 3, e ele vai dizer assim, do 1 até o 6. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, né? Jactanciosos são orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. E aí ele vai dar o contraste agora. Você percebe então, Timóteo, que nós temos um contexto muito difícil. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeste. E é esse contraste que ele já começa. E ele começa trazendo uma ordem. Se você olhar para a sua Bíblia aí, você vai ver que ele diz permanece. E aqui é uma ordem, é um imperativo. Não está dizendo, olha, se você puder, se você conseguir, você permanece naquilo que você aprendeu. Não, Paulo está dando uma ordem para ele. Timóteo, você deve permanecer naquilo que você aprendeu. E naquilo que você aprendeu, por quê? Porque você sabe de quem você aprendeu. E porque você sabe de quem você aprendeu, você sabe que isso é verdade. Nós vemos aqui no verso 14 que diz, de quem o aprendeste. Aqui esse pronome de quem o aprendeste, ele está no plural. E ele está querendo dizer
que e nós sabemos que ele aprendeu de duas pessoas, que foi a sua mãe e a sua avó. Então, ele aprendeu dessas duas pessoas. É bem verdade que nós vemos no verso 10, ainda do capítulo 3, que ele diz que você aprendeu de perto o meu ensino. Mas aqui está dizendo que o porquê que Paulo está dizendo isso? O porquê da importância de nós olharmos para isso? Porque ele sabe que a palavra que ele aprendeu não veio de qualquer pessoa. Veio da sua avó, da sua mãe e de Paulo, que era o seu pai na fé. Então, ele demonstra aquilo que ele deve permanecer, é justamente porque ele sabe de quem ele aprendeu. E pelo fato dele saber de quem ele aprendeu, ele deve permanecer nessa verdade. E é essa verdade que nos move. A NVT, ela vai dizer assim, no final do verso, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Então, pelo fato de Timóteo saber de quem ele aprendeu, ele permanece na verdade. Paulo, ele destaca isso, então, pelo fato do contraste que ele já inicia no verso 14. Pelo fato de você ver como existem pessoas que erraram o caminho, porque era o natural. Paulo, como um bom plantador de igreja, né, às vezes a gente tem uma noção, uma ideia de que Paulo, ele era um missionário, e ele era um missionário com intenção, ele era um missionário de forma intencional. Ele pregava a palavra, mas ele sabia que o continuar da palavra era por meio de uma boa igreja, de uma igreja saudável. Então Paulo, ele pregava o evangelho, ele deixava uma igreja pré-estabelecida e ele escreve cartas para fortalecer essas igrejas. Mas é natural que depois que ele plantava igrejas, é natural que depois que ele saía, vinham falsos mestres. Nós vemos a carta de Coríntios, que é uma carta que tem muitos problemas. Então era natural que ele pregava o evangelho e logo em seguida chegava os falsos mestres, aquilo que deturpava a palavra. Então ele está dizendo aqui, olha, você, porém, permanece na verdade, permanece naquilo que você aprendeste. Você sabe de quem você aprendeu. Você sabe que essa palavra não veio de qualquer pessoa. Você sabe que essa palavra não veio de falsos mestres. E pelo fato de você saber de onde ela veio, você deve permanecer nessa verdade. Queridos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Olha o nome. Às vezes a gente está se acostumado, né? A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra que veio diretamente de Deus. Nós vamos ver na sequência que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela veio diretamente do Senhor. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. João 17 vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é tão interessante pelo fato dele ter que permanecer nessa verdade. O que nós vemos hoje é que as pessoas, elas se orgulham de ter um novo cristianismo, como John Stott já dizia. Elas se orgulham de criar algo novo. E pelo fato de que Timóteo deveria permanecer na verdade, essa é uma palavra que ainda se encaixa no nosso contexto de uma forma gritante e sempre vai permanecer. Porque nós devemos permanecer nessa verdade. É essa verdade que nos liberta. É essa verdade que nós vamos ver logo em seguida que nos conduz à salvação. É essa verdade que foi trazida a nós, porque nós sabemos de quem ela veio. E essa verdade é aquilo que liberta. E isso é tão importante, porque as pessoas estão deturpando a mensagem do Evangelho. É o mesmo contexto. Igrejas são plantadas, vêm os falsos mestres. Só que hoje já tem se criado novas igrejas com os falsos mestres. Porque eles não suportam a sã doutrina. Eles não suportam, então eles vão abrir a sua igreja, pelo fato de orgulho. Então, o que nós devemos, então, é permanecer na verdade e sempre desconfiar de novidades. Por que sempre desconfiar de novidades? Porque Hebreus 1 e 2 vai dizer o seguinte. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Queridos, sempre desconfiem
de novidades. Porque o que nós devemos saber sobre o plano redentor de Deus, sobre o plano que nos traz a salvação, nós já temos na Escritura revelado. Não existe mais nada sobre o plano redentor do Senhor que Ele vai dizer para nós. Por quê? Porque Hebreus 1 e 2 está dizendo que nos últimos dias falou por meio dos profetas. Ele falou por meio dos profetas e nos últimos dias agora, Ele falou por meio de Jesus. Então tudo que Ele já queria revelar no seu plano redentor, Ele revelou em Jesus. Fuja das novidades sobre o Evangelho. Paulo, então, está nos convidando aqui, e ele está dizendo para Timóteo, e isso é uma exortação para nós, isso é um imperativo, isso é uma ordem, você deve permanecer na verdade. Por que que isso é tão fundamental para nós? Porque é ano de evangelismo. Um ano em que nós estamos dando mais destaque sobre a pregação da palavra. E uma pregação, se ela não for autêntica, ela não traz libertação. Ela não gera uma mudança de vida nas pessoas. E a pregação do Evangelho, ela precisa ter uma pregação autêntica. Uma pregação que é sobre Cristo. E não é sobre nós. E é essa verdade que nós devemos permanecer. 1 João 2,24 vai dizer: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Tudo aquilo que é de novo, fuja disso. Fuja disso. Não existe nada novo que o Senhor queira nos revelar. Não existe. Primeiro, então, destaque é permaneça na verdade. O segundo destaque que Paulo diz aqui no verso 15 é permaneça no caminho da salvação. O verso 15 e o início do verso 16. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo então está dizendo, olha, permaneça no caminho que leva à salvação. A Bíblia, muito mais do que nos ensinar as coisas desta terra, é claro que nós temos ensinamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para Provérbios, nós vemos ensinamento que nos ensinam, que nos diz como nós devemos fazer, como nós devemos agir nesta vida. Mas o que a Bíblia quer como principal para as nossas vidas é nos revelar o plano salvador. É nos revelar o plano redentor. A maior proposta de Deus na Escritura é nos revelar como nós somos salvos. E Paulo está dizendo, olha, permaneça nessa verdade. Que verdade é essa? O finalzinho do verso 15 vai nos dizer que podem tornar-te sábio, mas ele vai acrescentar um detalhe aqui. Ele vai acrescentar que você pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. E ele está dizendo das sagradas letras. E é essa verdade que ele deve permanecer. E essa verdade, ela é inspirada por Deus. Ou seja, ele está fazendo uma construção, se você olhar o texto. Você deve permanecer na verdade. Por quê? Porque você sabe de quem você aprendeu. Você sabe que essas palavras não veio de qualquer pessoa. E essa palavra veio diretamente de Deus. A palavra aqui, toda em Escritura, é inspirada por Deus. Quer dizer que ela foi soprada por Deus. Não que eu estava escrevendo e as coisas vinham à minha mente aleatoriamente. Vocês estão acordados aí, né? Às vezes falta um pouco de dicção, né? Tem que aprender. E professores que querem me ensinar, então eu estou à disposição. Paulo, então, ele está dizendo, olha, essa palavra, essa verdade, esse caminho que você deve permanecer, veio diretamente de Deus. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer palavra. A palavra de Deus, essa palavra que foi inspirada por Deus, que foi soprada por Deus, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, essa palavra é que você deve permanecer. Aqui a palavra inspirada, ela não quer dizer que essas pessoas não tirou a personalidade das pessoas. Quando nós olhamos para Lucas, né, nós vemos que Lucas era um médico e o médico ele é mais detalhista. É assim, Rodrigo? É mais detalhista, né? O meu médico particular, que eu estou enchendo o saco dele pra caramba, que a Natália passando mal, né? Aí eu estou enchendo o saco dele, Rodrigo, me ajuda aí e tal. Então o médico ele é mais detalhista nisso. Então Lucas
Lucas, ele escreveu Lucas e Atos. Então nós vemos um detalhe maior. Então essa palavra que foi inspirada por Deus, ela não tirou a personalidade dos autores. É uma palavra que foi soprada da parte de Deus, usando homens. 2 Pedro 1, 20 e 21, acima de tudo saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Isso é tão interessante, queridos. Olha o que o texto está dizendo. Nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Não veio de nós. Nós não estamos aqui, como pastores, falando da nossa parte. E é tão interessante porque quando nós olhamos para a Escritura, os profetas sempre diziam em nome de Deus. Eles não diziam, olha, eu estou te dizendo isso. Eles diziam no nome de Deus. A maior autoridade aqui é a Escritura. E a minha maior obrigação aqui é interpretá-la com zelo e com cuidado. E passar para os irmãos de forma fidedigna. Não de qualquer jeito. Porque essa é a verdade do Senhor. Essa é a verdade que liberta. E essa profecia, como diz Pedro, 2 Pedro 1, 20 e 21, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo a falarem da parte de Deus. E é essa verdade que nós devemos permanecer. Por que nós devemos permanecer? Porque veio diretamente de Deus. Não é uma palavra minha, do pastor, não foi a palavra dos profetas. Deus usa os profetas para falar sobre a sua palavra. E o terceiro destaque aqui é permaneça naquilo que nos habilita para a boa obra. Então nós devemos então permanecer na verdade. Por quê? Porque nós sabemos de quem nós aprendemos. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela veio diretamente de Deus, ela foi soprada por Deus. E agora Paulo vai dizer então que nós vamos permanecer naquilo que nos habilita para a boa obra. Qual o fim então disso tudo? Paulo está concluindo aqui o capítulo. Qual o fim, o porquê então que você deve permanecer nessa verdade? Porque essa verdade, ela te habilita para a boa obra. A segunda parte do verso 16 vai dizer aí, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Porque a palavra de Deus nos ensina a corrigir o erro. Essa escritura, que é a verdade, você sabe de quem você ouviu, é a escritura que nos corrige do erro. Oséias capítulo 4, 6 vai dizer, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quantas e quantas igrejas, irmãos. E hoje é muito difícil, porque os pastores, eles disputam com uma gama enorme de um YouTube, de uma rede social, que a todo momento bombardeia os irmãos com aquilo que é mentira. E se você não souber a verdade, você cai em qualquer falácia. Você não é corrigido pelo erro. Você não permanece na verdade. É tão interessante, porque se você olhar um pouco mais à frente aí do capítulo 4, Paulo vai dizer assim no verso 3 do capítulo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Não deixem ser levados pelo mercado da fé. O mercado da fé, ele está aqui para usurpar os irmãos, para tirar os irmãos da verdade, para pregar um Cristo que não é esse o Cristo que nós estamos pregando aqui. Sabe qual a sensação que eu tenho? É que esse Deus, ele nos criou, então pelo fato dele ter nos criado, ele é obrigado a nos dar bênçãos. É como se esse Deus estivesse no seu alto e sublime trono. Ele está aqui unicamente para servir você. Porque você é o centro de todas as coisas. Nós somos o centro de todas as coisas. Mas essa não é a verdade que Paulo está chamando Timóteo a permanecer. E isso aqui é muito bom ser lembrado, irmãos. Às vezes, nossa, pastor, você está sendo tão duro. Mas, queridos, nós precisamos nos lembrar que Cristo, que Jesus, não precisa de nós para nada. Não precisa de nós para nada.
se ele quiser executar o plano redentor dele, ele executa. Ele não precisa de nós. Por que isso? Para que nós abaixemos as nossas bolinhas, né? Abaixemos aqui o jeito de falar, sabe? Porque o evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre Cristo. Mas é claro que ele nos convida, e nós vamos responder por isso, ele nos convida a participar do seu plano. E é um privilégio poder fazer parte disso. Mas é sempre bom a gente lembrar, porque o evangelho não é sobre nós. O evangelho não é sobre um Deus que está nos servindo, que está à nossa disposição para fazer o que nós queremos. O evangelho, ele nos ensina do erro. Ele nos ajuda a corrigir o erro. Essas são igrejas que não permaneceram na verdade, que elas se afastaram da verdade e elas não têm compromisso com a verdade. Já viu quando você vai em uma igreja em que o pastor ou quem está dirigindo o culto, ele lê o texto e ele nunca mais volta para o texto? É justamente isso que acontece. Ele está pregando aquilo que ele quer, mas o que Pedro diz aqui, o que nós acabamos de ver em Pedro, é que essa palavra ela foi inspirada por Deus e ela veio da parte de Deus. Então essa palavra, o que eu tenho que fazer então é interpretá-la da forma correta e passar com fidelidade. E é esse zelo que nós temos que ter com a palavra de Deus. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que nos corrige do erro. Que nos deixa habilitado para a boa obra. Essa é a verdade. Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que nós vemos, por exemplo, em Efésios 4, e ele está dizendo o propósito ali dos dons é justamente para que nós cresçamos e deixamos de ser meninos na fé. Quando nós deixamos de ser meninos na fé e alcançamos a maturidade de Cristo, então nós estamos sendo corrigidos pelo erro. E qual o propósito disso tudo? O verso 17 vai nos dizer, a fim de que, ele já está concluindo tudo isso, ele está dizendo então, portanto, tudo isso que eu falei para vocês, sobre permanecer na verdade, permanecer naquilo que traz salvação, é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Somente um estudo diligente nas Escrituras vai fazer com que nós permaneçamos nessa verdade. E como eu disse, deixemos de ser meninos. É justamente isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. A permanecer nessa verdade. Mas o propósito final disso tudo é para que nós sejamos perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é esse perfeito? Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Esse perfeito aqui tem a ver com maturidade. Como eu disse para os irmãos, Efésios 13 e 14 vai dizer, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Por que é importante falar dessa maturidade? Por que é importante demonstrar isso e destacar isso? Para que nós consigamos corrigir o erro. Como eu disse, irmãos, nós estamos em uma realidade em que as pessoas elas têm acesso a tudo e qualquer coisa. Às vezes você está lendo um artigo que você nem sabe se realmente é cristão e às vezes você está crendo naquilo. Por quê? Porque o verso aqui de Efésios vai dizer o quê? Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamento. Você conhece, eu tenho certeza que você conhece, alguém que não suporta a sã doutrina e qualquer vento tira ela. São pessoas que não sabem as coisas básicas da fé. E nós estamos sendo desafiados aqui a permanecer nisso. A permanecer nessa verdade. Que vai nos tornar a essa perfeição, que é essa maturidade, que tem a ver com maturidade. E isso, queridos, é tão importante. Pode colocar o slide aí, irmão. Isso é tão importante que eu queria mostrar, eu queria concluir com isso. Pode colocar o primeiro. A primeira fala. Essa é uma igreja lá na Inglaterra.
Pode colocar a primeira fala. Essa foi uma igreja presbiteriana, oriunda do país de Gales, fundada em Liverpool no ano de 1792 e que durou até 1992. Igreja dos irmãos Wesley Whitefield, de Spurgeon, Riley e Martin Lloyd Jones. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Pode passar, irmão. Não, pode voltar lá naquela. Essa igreja, ela se tornou um local de advocacia. Que Paulo está chamando Timóteo aqui é para que ele permaneça na verdade. Mas existe um propósito final para que nós nos tornemos cristãos maduros. Porque um cristão maduro não cai em qualquer doutrina. Um cristão maduro, ele permanece na verdade. E vocês acham que a nossa igreja não pode acontecer disso? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, mas é a igreja dele universal, a igreja dele que está nesse mundo. Nós somos chamados, então, a permanecer nessa verdade. A pregar um evangelho autêntico. A pregar um evangelho que é sobre Cristo e não é sobre nós. Alguns associam essas coisas ao custeamento, de ter que manter o prédio. Nós sabemos que existe série de coisas, o secularismo. Mas a raiz disso tudo é o liberalismo teológico. É quando as pessoas entram na igreja falando que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. É dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Sabe, essa verdade que Paulo nos convida a permanecer é a verdade do Evangelho. Quando nós olhamos para a Europa, o berço da Reforma, onde foi um país que enviou missionários para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Se hoje nós estamos aqui, nesta igreja, nos reunindo, congregando como igreja aqui, é porque missionários vieram de todo o mundo, inclusive da Inglaterra. Mas um local que um dia foi referência, hoje está com uma igreja fechada e agora às suas portas está escrito advocacia. É essa verdade que Paulo nos chama a permanecer. A verdade do Evangelho, que é sobre Cristo. Porque nós sabemos de quem nós aprendemos. Pode passar o outro? Essa é uma outra igreja, que agora é uma farmácia. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Que dor é ver uma igreja desse jeito. Uma igreja que foi tão usada. Mas uma igreja que por diversos motivos, e nós sabemos os quais, não permaneceram na verdade. Se nós somos uma geração que não cresçamos, que não buscamos esse crescimento, as próximas gerações, elas não vão saber a verdade. Nós precisamos então ser uma geração que cresce na palavra. Como permanecer na verdade se a gente nem sabe o que é verdade? Nós vamos permanecer naquilo que nós sabemos. E esse é o desafio de Paulo para Timóteo. Permaneça na verdade. Que nesse ano de evangelismo, nós possamos pregar um evangelho autêntico. Um evangelho que traz libertação. Libertação do maligno. Libertação das trevas. Libertação das mãos de Satanás. É esse o evangelho autêntico que nós devemos permanecer. Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado pela tua palavra. E essa é a palavra que nós devemos permanecer. Porque é aquilo que nos vai levar à salvação. Deus, por favor, nos ajude nessa manhã a refletir na seriedade que é a tua palavra. A tua palavra diz, você que está de pé, tome cuidado para que não caia. E se nós olharmos para isso, achando que isso não, para essas fotos, para essa realidade da Europa, achando que isso não pode acontecer conosco, nós estamos muito enganados. Se nós não continuarmos no estudo diligente das Escrituras, as próximas gerações não vão saber os teus feitos, não vão saber quem o Senhor é. Porque o teu povo de Israel, quando saiu do Egito e não continuou pregando o teu evangelho, um evangelho autêntico, as outras gerações não sabiam quem o Senhor era. E é essa verdade que nós devemos permanecer. Custe o que custar. Independentemente
independentemente da fase em que nós estamos vivendo, que permaneçamos na verdade. A verdade do teu evangelho, a verdade da tua escritura. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. E veio diretamente do Senhor. E é essa verdade que nós devemos permanecer. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos liberta de nós mesmos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, queridos. Vou passar a palavra para o pastor. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, apenas até aqui. Convido vocês a colocarem-se em pé, por favor. Era um jantar, e enquanto eles jantavam, o Senhor Jesus trouxe à memória deles dois elementos que era do conhecimento dele por conta da Páscoa, e o Senhor então diz para eles sobre o corpo e sobre o sangue. Obrigado. Estava desligado. Obrigado. É por isso que eu estava falando alto e eu quase não me ouvia. Desculpem. Ele traz elementos que eram do conhecimento deles por conta da Páscoa. Pão e vinho. Eles sabiam disso. Aí o Senhor Jesus atribui isso ao seu corpo e ao seu sangue. Nós vamos dar graças agora pelo pão que nos traz a lembrança do corpo de Cristo. E vamos receber e aguardar para participarmos juntos. Agradeço o oficial que lhe serve, por gentileza. O presbítero Roberto Costa vai dar graças a Deus pelo pão. Agora sim. Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui na tua casa hoje para viver esse momento especial, Senhor. E nesse momento eu queria especialmente agradecer porque a sua mensagem chegou até aqui e nos alcançou, Pai. Obrigado porque nós hoje sabemos que Jesus, o seu Filho, Cristo, se fez homem, viveu aqui na terra e que morreu por nós, ó Pai. Obrigado porque nesse momento essa lembrança se faz presente nessa ceia, ó Pai. Que ao comermos o pão estejamos felizes e agradecendo a Deus porque Jesus veio e morreu por nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.
Obrigado. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo em Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ido. Porta. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Ele lembrou-se de nós. Ele nos fez um com Ele. E hoje nós nos lembramos dele ao participar deste pão. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, bondoso e amado Jesus, pelo que o Senhor fez por mim. Obrigado.
Obrigado mesmo. Obrigado. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue. Nós iremos fazer isso agora. Como fez Jesus. Dar graças e receber com gratidão. Por favor, meu irmão. Te agradeço porque, apesar de momento triste, a sua morte, a morte de Jesus na cruz, nos trouxe a vida, ó Pai. Muito obrigado porque pelo sacrifício de Jesus na cruz naquele dia. Obrigado porque pelo sangue derramado foi possível perdoar os nossos pecados. E obrigado pela sua ressurreição, ó Pai. Obrigado porque essas experiências pelo qual Jesus passou, a morte e a ressurreição, nos dá hoje a salvação. Possibilidade de estarmos contigo pela eternidade, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Receba do oficial, agradeça o serviço que ele presta e vamos aguardar para participarmos juntos. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podiam ver o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é estrada
Alguém foi esquecido? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Isso é o meu sangue, disse Jesus naquela noite. E todos beberam dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por Jesus ter vindo viver a nossa realidade, morrer a nossa morte, vencer a morte e nos conferir vitória. Obrigado. Nós cremos em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Cremos no Teu Espírito enviado da parte do Senhor para morar conosco. Cremos, ó Deus querido, no Teu poder e na Tua bondade, na expressão do Teu amor na cruz. Cremos nisso. Abençoe, ó Deus, o Teu povo que renova contigo a aliança neste momento. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e Ele te fortaleça. O Senhor te faça crescer onde Ele te colocou e ali Ele ouça tuas orações e abençoe a tua vida. O Senhor estenda sobre você e traga para você paz e por você Ele traga salvação. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Hoje, nossa, agora foi. Hoje, nós vamos fazer uma abertura da EBD e é uma abertura rápida. Porque quem veio para o café da manhã? Quem veio para o café da manhã? Muito bem.